Saúde mental no trabalho, uma perspectiva de gênero. Para este painel, contaremos com a moderação de Cristina Fernandes Mansuetti, analista do Ministério Público do Rio Grande do Sul e diretora jurídica da APROJUS, Associação dos Servidores do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Convido a participar deste painel doutora Daniela Dal Bosco Dauaglio, doutora em Psicologia Social e Institucional e mestre em Psicologia Social e Institucional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde foi membro do Núcleo de Pesquisa em Sexualidade e Relações de Gênero, e colaboradora do Centro de Referência em Direitos Humanos, Relações de Gênero, Diversidade Sexual e Raça. Atualmente é docente da Faculdade de Psicologia Unilar Salle. Também convido a compor a mesa a doutora Maria Alice Salles, psicóloga clínica, supervisora e professora da Fundação Universitária Mário Martins, com mais de 30 anos de experiência em atendimento de crianças, adolescentes, adultos e idosos. Bom dia, sejam bem-vindos a este painel. Eu gostaria inicialmente de pedir para as doutoras darem as boas-vindas ao público. Primeiro a doutora Daniela, em seguida a doutora Maria Alice, por favor. Tá certo, muito bom dia. Agradeço o convite, cumprimento a todos e todas presentes. É um privilégio, um prazer estar aqui compondo junto com vocês. E eu destaco, né, e parabenizo pela escolha e iniciativa de desenvolver a temática de gênero. Né? Então, lembrando que a gente está em março, que tem o 8 de março, que é uma data comemorativa, mas também política, né, que marca a luta pelas mulheres ali desde o século XIX. Então, essa construção da data do 8 de março, ela vem de uma luta que envolvia o trabalho e gênero, né, porque foram mulheres que se organizaram nas fábricas para reivindicar melhorias de salário, né, condições de trabalho mais justas e igualitárias. Então, é uma luta histórica, e a gente sabe que, por mais que ela venha desde o século XIX, a gente ainda tem muito caminho a percorrer. Então, nunca é demais, né, a gente falar e debater sobre gênero. Dito isso, eu quero fazer uma pequena introdução aqui, mais conceitual, né, para a gente poder pensar nas questões de gênero e saúde mental, né, para a gente partir do mesmo lugar, assim, considerando o que é gênero, né? Já que a gente está falando sobre isso, como é que a gente pode conceituar e pensar o que é gênero, né? Então, eu sempre gosto de fazer essa introdução para a gente partir do mesmo lugar, para daí a gente poder seguir o debate. Quando a gente pensa em gênero, né, dentro da história dos feminismos, um ponto que marca é a construção dessa categoria, que ela veio primeiramente da medicina. Isso é importante falar para a gente pensar, né, até em saúde mental. Mas, nesse primeiro momento, a categoria gênero ela foi usada por um médico chamado Robert Stoller, que ele queria diferenciar o que seria cultural do que seria supostamente natural, né? Então, vamos pensar que existiria supostamente, aqui eu digo supostamente porque isso também foi sendo desconstruído depois pelas pesquisadoras e da ciência feminista, mas pensar o que seria aquilo natural do ser mulher, né, ou do ser homem, e o que é aquilo construído pela sociedade. Né? Então, no caso do Robert Stoller, ele tinha uma paciente, que a gente pode entender hoje enquanto uma pessoa trans, que ela teria, né, um comportamento e atitudes em relação ao gênero diferente de uma natureza, que seria o sexo. Né? Então, seria para diferenciar a natureza da cultura. Então, a partir daí, se entendeu que o gênero é uma construção social, ela está ligada a uma cultura. O que isso significa? Né? Significa que o que a gente entende por ser mulher e por ser homem na sociedade nem sempre foi igual. Isso foi se transformando ao longo do tempo. Né? Da mesma forma que o que a gente entende por ser homem e ser mulher não é a mesma coisa no Brasil, vamos pensar aqui no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, culturas ligadas à cultura ocidental, culturas indígenas, culturas orientais. Então, dependendo de onde a gente está, no espaço geográfico que a gente está, aquilo que a gente entende por gênero também modifica, também se transforma. Né? Então, partindo dessa premissa de que gênero é uma construção social, que ela não é absoluta, ela não é uma essência, ela não é uma natureza, ela se transforma conforme o tempo histórico, conforme a localidade geográfica. As feministas, então, lá nos anos 60, elas passam a usar essa categoria gênero
para reivindicar uma luta política. Porque, bom, não é uma natureza, né? A gente não pode dizer que as mulheres naturalmente são feitas para serem mães, naturalmente são mais sensíveis, mais delicadas. Não é uma natureza, é uma construção social. A partir disso, a gente pode reivindicar enquanto uma luta política para transformar as questões de gênero na sociedade. Tá? Então, é importante essa introdução para a gente pensar que, se não é natural, é algo que pode ser transformado. Então, o que é gênero está sempre em construção. Não é nada absoluto e essencial. É uma construção constante, e que para essa construção acontecer depende também, né, das nossas ações, das nossas discussões. Eu acho que para introduzir é isso, depois a gente segue o debate. Para Marilis. Bom dia. Eu vou ler porque fica melhor. Eu tenho muitas informações na minha cabeça, assim, então acho que é melhor eu ler para vocês terem uma linha de raciocínio junto comigo e complementando o que a colega falou, acho que vai ficar bacana. Agradeço o convite da Conatec para falar de um tema tão importante em nossa sociedade. No mês de março é comemorado o Dia Internacional da Mulher a partir das lutas e conquistas das mulheres ao longo da história, com a data de 8 de março de 1975. Oficializada pela Organização das Nações Unidas. Pouco tempo, né? Gostaria de refletir com você sobre o papel da mulher, mulher criança, mulher adolescente, mulher adulta e vivendo o envelhecimento. Quero deixar claro que irei falar com base em uma reflexão existente na minha clínica e no ambulatório da Fundação Universitária Mário Martins, onde trabalho, dou aula e sou supervisora. Quando faço referência à mulher criança, pergunto às mulheres: qual presente vocês lembram que ganharam quando eram pequenas? Principalmente as mulheres com mais de 35 anos, que suponho poderão ter mais identificação com o questionamento. Vocês lembram os presentes que vocês ganhavam quando pequenininhas? Ou quando vocês dão para uma criança que é recém-nascida, eu vou lá no hospital ver, eu vou em casa, qual os primeiros presentes que a gente lembra em dar? Alguém lembra de ter ganho alguma vez boneca, panelinhas, casinha, algo que lembre cuidados com a casa e filhos? Com certeza. Também ganharam livros e outros objetos recreativos, tal como deve ter ocorrido com os meninos. Será que os homens também ganham com tanta frequência objetos que lembram a vida doméstica? Ou ganham mais carrinhos, bolas, espadas, super-heróis? Quero deixar claro que estou fazendo referência aos símbolos, que costumam acompanhar a forma como cada criança é estimulada em seu ambiente familiar, o que irá refletir em sua vida futura, adulta. Mulheres adolescentes e adultas, algumas têm TPM, tensão premenstrual com sintomas leves e graves, ou graves, o que atrapalham muito em seu humor, bem como no desempenho escolar e profissional. Sabe-se ainda que mulheres adultas precisam decidir se serão mãe ou não, pois têm um relógio biológico. Mulheres em torno dos 45 anos já iniciaram a sua preocupação com a menopausa, momento que precisa ser acompanhado por médicos de diversas especialidades, para que a vida siga tendo uma ótima qualidade, o que é muito possível. Para finalizar, mulheres adultas, estatisticamente, cuidam mais de seus pais idosos ou de familiares adoentados. Para finalizar, observo que muitas mulheres estão evitando crescer profissionalmente e aceitar cargos de chefia em razão da sobrecarga emocional que pode gerar em suas vidas. Algo que não costuma afetar tanto os homens. Isso é um fato. Portanto, nós mulheres precisamos nos cuidar muito. Muito bom, boa introdução. Obrigada pela introdução. Então, eu vou, para iniciar o debate, eu gostaria de ouvir de ambas, então, inicialmente, como as questões de gênero influenciam a saúde mental no ambiente de trabalho. Tá certo, vamos seguir pensando. Tá funcionando? Alô? Tá, acho que tá. Tá, né? Bom, então
Então, a gente começou falando, né, o que é gênero. Acho legal também considerar essas questões desde a infância, né? Porque justamente é uma construção social que vai agregando as nossas experiências. Então, o trabalho, ele também está conectado a uma identidade, né? A como a gente se identifica com o mundo e para o mundo, né? Quem nós somos e como a gente se constitui. Então, vamos pensar nessa ideia assim, de quem é o sujeito, né? Composto por um campo da subjetividade, que essa subjetividade vai estar atrelada às questões de gênero, às questões de sexualidade, às questões de raça, às questões de religião, localidade geográfica, né? Então, tudo isso compõe quem a gente é. E uma outra categoria também é a categoria classe, vamos pensar assim, né? E a categoria classe, ela também está conectada ao trabalho. Então, pensar na classe, né? Eu faço parte dessa classe de professoras, de pesquisadora, isso me compõe. Então, pensar o trabalho relacionado ao gênero e à saúde mental significa que a gente não pode olhar para o indivíduo, né, para o sujeito, para a pessoa, apenas numa visão, numa categoria única. Para a gente pensar nós, enquanto humanos, a gente sempre tem que olhar de modo interseccional, né? Trazer esse conceito que é uma palavra que diz justamente que é uma sobreposição de categorias que estão o tempo todo fazendo parte da gente. E a gente não pode escolher uma só para olhar. Não, então a gente vai falar só de gênero, a gente vai falar só de raça, ou só de trabalho, ou só de geração. Não, a gente sempre tem que compreender com essa composição que se articula o tempo inteiro, o que é a interseccionalidade, né? Então, tem esse conceito. Então, para a gente pensar o trabalho, a gente não pode só compreender o contexto do trabalho sem considerar essas categorias, né? Como aqui estou trazendo de raça e gênero, que tem a especificidade da temática de hoje, tá? Então, pensar isso. A saúde mental, que está atrelada a quem nós somos, sempre vai estar conectada com essas categorias. A gente nunca pode olhar de modo isolado. E aqui eu trouxe uns dados de uma pesquisa feita por Françoise Magalhães, que ela é da Universidade da Bahia, que ela vai apontar quais os transtornos mentais comuns, que ela vai chamar de TMC, né, transtornos mentais comuns, que eles são mais cotidianos, assim, como, por exemplo, fadiga, insônia, irritabilidade, dificuldade de concentração e esquecimento, né? Aqui eu não estou falando de doenças psiquiátricas especificamente, por mais que também sejam importantes a gente debater, mas eu estou falando de questões mentais mais cotidianas, mais comuns. Tá? E nessa pesquisa que ela avaliou quais os fatores estressores em relação ao campo do trabalho, né, aos estresses ocupacionais, ela foi percebendo que as questões de gênero e de raça, elas sempre estavam articuladas. Então, o que esse estudo mostrou? Que existe prevalência desses transtornos mentais comuns, né, como fadiga, insônia, irritabilidade, dificuldade de concentração, esquecimento, primeiramente em mulheres negras, seguidas de mulheres não negras, depois de homens negros e depois homens não negros, numa certa lógica, né, escalonar, vamos dizer assim. O que corrobora com essa questão, né, que a gente está trazendo, que a gente nunca pode olhar esses marcadores de forma isolada, né? Se a gente percebe que mulheres negras, dentro desses sintomas de estresse ocupacional, elas apresentam mais sintomas, a gente está dizendo que a gente tem que olhar a raça e o gênero sempre de modo articulado com o trabalho. Tá? E aí, bom, por que isso acontece? Né? Vamos pensar os motivos, as razões. Uma delas é especialmente a carga mental, né? Como a colega trouxe. Então, a questão de que é atribuída ao gênero feminino e também as questões das mulheres negras a ocupação de cuidado, né? O trabalho do cuidado. E o trabalho do cuidado, ele acontece no espaço doméstico, né? Mas ele também vai reverberar no campo do trabalho. Né? Então, a gente pode pensar em exemplos cotidianos, como assim, quem é a pessoa que faz o café na sala do trabalho? Né? Quem é a pessoa que, no final ali do expediente, junta as canecas que estão sujas? Né? Então, certas questões cotidianas, que às vezes elas passam desapercebidas, elas também expressam que esse lugar do cuidado, né, ele é atribuído às mulheres, e especialmente às mulheres negras. Então, se a gente for pensar em trabalhos assim mais amplos, a gente pode pensar
trabalhos de limpeza, de cozinha, os próprios trabalhos ligados ao cuidado, assim como enfermagem, a própria psicologia, não é à toa que são profissões que são ocupadas principalmente por mulheres, né, por ter essa carga relacionada ao lugar do cuidado e ao gênero. Obrigada. Acredito que os sintomas vinculados ao ser mulher e à maternidade podem gerar uma sobrecarga com consequências orgânicas e emocionais. No entanto, sabe-se que as exigências com a performance profissional não são direcionadas tanto a homens quanto a mulheres. A empatia da chefia com seu grupo de trabalho, o perfil de personalidade do líder e a admiração, ao meu ver, são aspectos que influenciam muito no ambiente de trabalho, favorecendo a saúde emocional do trabalhador. Hoje, não observo diferenças entre homens e mulheres neste aspecto, e sim no perfil de personalidade dos chefes, pois eles têm a atribuição de favorecer as relações de trabalho e não se isentar. Devem cuidar das demandas da sua equipe, por isso, a busca de apoio nos serviços de desenvolvimento de pessoas é fundamental. E acredito que agora, com a implementação da NR1, irá acontecer. É uma esperança. Muito obrigada. Então, inicialmente para ambas, agora nós vamos focar, então, as questões. Doutora Daniela, quais são os principais desafios enfrentados pelas mulheres no ambiente profissional que podem impactar sua saúde mental? Tá, para responder essa pergunta dos desafios no espaço de trabalho, né, até eu vou repetir o que eu comentei sobre a carga emocional que ela vai além do espaço de trabalho, que vai reverberar no trabalho. Então, tem uma charge, que é uma historinha em quadrinho que eu gosto de apresentar ela, que eu vou relatar para vocês, que ela vai exemplificar o que eu vou dizer. Então, era uma família, né, e tinha uma mulher ali fazendo a comida. Enquanto isso, ela estava alimentando o filho e tinha o marido na mesma casa, e eles iam receber uma visita. E aí a visita chega, né, o homem recebe a visita, abre um vinho, começa a conversar com a visita, e daqui a pouco a comida do fogão, né, começa a vazar, o filho derruba tudo no chão e a mulher fica super nervosa e tensa ali naquele espaço da cozinha, dando conta de diversas tarefas ao mesmo tempo. E aí ele chega e diz assim, poxa, mas era só tu ter pedido, né? Era só tu ter me chamado. Então, essa questão de que a mulher ela tem que pedir, né, tem que delegar, ela tem que chamar, ela tem que avisar, isso por si só é uma carga mental. Isso por si só já gera, né, fatores estressores, que é essa preocupação com tudo. Então, não basta apenas fazer, não é aquela efetividade cotidiana. Além da efetividade cotidiana, a tarefa, a limpeza, a alimentação, tudo isso envolve uma carga mental, que é o tempo todo pensando no que tem que ser feito. Então, o que tem que comprar no mercado, né? Então, a filha vai no médico, quem que tem que marcar consulta, o que tem que levar para a escola, qual é a fantasia que ela vai usar no carnaval, no dia de festa fantasia na escola, quem que tem que marcar a consulta do pai, da mãe idosos, né? Que também o cuidado, também não só com os filhos, mas também de pessoas idosas e também pessoas com deficiência, também é historicamente atribuída à mulher. Então, essa carga mental, dessa preocupação constante do que tem que ser feito, ela também é levada para o campo do trabalho. Ela não é só do espaço doméstico. Ela é um fator estressor que tem consequências, né? Tem um cansaço físico e mental de ter que se preocupar com tudo o tempo inteiro, né? E aí, né, tem dentro da discussão da divisão sexual do trabalho, né, que é uma discussão teórica e política que vai pontuar como, de fato, né, o trabalho que as mulheres fazem é o que faz com que exista um equilíbrio do PIB, né, um equilíbrio econômico, porque, enfim, o homem só sai de casa para trabalhar, porque em casa tem alguém trabalhando. Então, essa divisão sexual, ela é histórica, ela reverbera economicamente também, né, e ela vai gerar o que
historicamente também se conhece por tripla jornada de trabalho ou dupla jornada de trabalho, que é o trabalho sempre doméstico, mas como eu já comentei antes, não é só um trabalho efetivo do fazer, ele é um trabalho também mental, né? Sem contar que o cuidado, ele é uma carga emotiva, por quê, né? Lidar com criança, lidar com parentes idosos, tem uma carga emotiva de sofrimento, de frustração, né? De ter que falar 5, 10, 15 vezes a mesma coisa. Então, tudo isso, né? Não tem como a gente separar, né? Aqui está o meu eu trabalhadora, aqui está meu eu mãe, aqui está meu eu cuidadora, aqui está meu eu esposa, aqui não, tudo está compondo ao mesmo tempo, né? Gerando então esse fator estressor constante na vida cotidiana. Doutora Maria Alice, mulheres em posições de liderança muitas vezes sentem que precisam se esforçar mais para serem reconhecidas. Você observa mais mulheres com queixas de ocuparem cargos de liderança ou por não conseguirem conquistar esses espaços? Há diferenças na forma como as mulheres e homens lidam com as pressões? Bem, na amostra que tenho em meus atendimentos, observo homens e mulheres preocupados com a pressão no trabalho. Digo que o trabalho e suas vicissitudes, antes da pandemia, eram de uma forma, e passaram a ser outras, depois da pandemia e agora com as enchentes. Ocorreram mudanças também após as enchentes. A pandemia e as enchentes trouxeram perdas em relação aos aspectos emocionais, evolutivos e financeiros. Acredito que as mulheres, por tudo que já foi mencionado, recebem mais pressão, sim, e precisam fazer mais esforços. Doutora Daniela, a desigualdade salarial e a baixa representatividade feminina em cargos de liderança podem gerar sentimentos de frustração e desmotivação? Como essas questões afetam a autoestima e o bem-estar psicológico das mulheres? Então, assim, sobre essa pergunta, né, se a desigualdade salarial e a baixa representatividade feminina pode gerar sentimentos de frustração, diria que sim, que pode, né? Então, vamos pensar exemplos, né? Se a gente pensa num cargo de chefia, presidência, né? Quais são as imagens que nos vêm à mente? Quais são esses modelos? Quais são as referências que a gente atribui a esses cargos, né, nesse imaginário social que a gente faz? Quais são essas grandes figuras que a gente se agarra, né, enquanto exemplo? Isso é importante a gente pensar, né? Então é isso, quando a gente pensa em presidente, chefias, gestores, coordenação, em geral, a gente tem referências masculinas, né? E aí eu fiquei pensando, quando, né, eu estava lendo as perguntas, enfim, lembrando, né, da presidenta Dilma, né, que ela foi considerada enquanto uma pessoa que aqui, entre aspas, né, não sabia fazer política, né? O que é isso, não saber fazer política? Como é que é esse comportamento que se espera de um político, né? Qual é essa relação com o gênero? E aí eu fiquei pensando sobre essa questão dos estereótipos de gênero que se faz e as expectativas que se tem a partir dele. Então, uma mulher, num contexto de trabalho, ela pode se posicionar, mas não muito, porque senão ela vai ser uma mulher agressiva, uma mulher que fala alto, uma mulher irritada, né? Ela também, se ela é muito quieta, ela não vai, provavelmente, atingir cargos de liderança. Então, qual é esses limites? Como a gente se posiciona enquanto mulher? Qual é a forma de se comportar? Qual é a forma de se vestir? Né? Se põe uma roupa elegante, tá querendo chamar atenção. Mas se é muito simples, também se ofusca, também se apaga. Né? Então, como a gente tem que estar sempre pensando quais são os nossos limites, até onde a gente pode ir, isso também, né, vai gerando um estresse e uma frustração. Sem contar, né, que essa questão dessa manifestação estética corporal, né? Então ela chegou naquele cargo porque ela é muito bonita, né? Deve ser porque devido à sua aparência estética que ela alcançou esse cargo, né? Então a aparência da mulher, ela está sempre em questão, ela está sempre em colocação, né? Então, para a gente pensar isso sobre essa baixa representatividade feminina em cargos de liderança, que a gente tem que estar sempre assim, policiando, entre aspas, né? Se repensando para não ser exagerada, não ser emotiva demais.
né, uma mulher que ela é muito inteligente, ela não pode ser bonita, né? Então tem essas questões sociais que de algum modo vão nos aprisionando e criando alguns limites, né? E aí nisso assim eu fiquei pensando também, recentemente tem uma nova reitora na URGS, que é a Márcia, que ela é uma pesquisadora renomada, reconhecida, já ganhou prêmio internacional. E se a gente for olhar os comentários ali do Instagram, dos vídeos que ela coloca, os comentários são: quem é essa mulher? O que é isso? Isso é ser reitor da URGS? Na minha época, reitor da URGS não era assim. Ah, mas ela está de mini saia. Então, assim, né, século XXI, 2025, e a gente vai olhar os comentários, e são esses os comentários, né, julgando ela através da aparência, da vestimenta, deslegitimando ela enquanto uma reitora comprometida, né, implicada com a educação. Então, para a gente trazer alguns exemplos, assim, né, que o corpo da mulher está sempre em questão. E isso, sim, né, vai gerar frustração, desmotivação, aquela sensação de que a gente não está no lugar certo, onde a gente deveria estar, quais espaços a gente deveria ocupar, né? A gente tem que estar sempre se repensando, né, nesses questionamentos constantes sobre quem a gente é no mundo mesmo, né? E aí, sobre a desigualdade salarial, que é outra pergunta, né? Sim, existe uma desigualdade salarial, estatisticamente falando, né? Eu até trouxe os dados aqui que eu anotei, que a média salarial no Brasil dos homens atualmente é de 4.495, enquanto as mulheres é de 3.565. E existe ainda uma disparidade mais acentuada entre mulheres negras, que ganham em média 2.745, né? Então, para a gente não deixar de lado também na discussão as questões de raça. Qual é o efeito disso? A gente pode pensar vários efeitos. Vamos pensar no espaço doméstico em casais heterossexuais, né? Fazer essa distinção. Por exemplo, na época da pandemia, que a gente estava em casa e tem o filho, né? Vamos pensar esse contexto, casal heterossexual com filhos. Se alguém tem que cuidar do filho, quem vai abdicar de trabalhar naquele momento para cuidar do filho se o trabalho do homem, hierarquicamente, vale mais? Né? Vamos pensar que, claro, existem mulheres e homens que ganham salários em comum, mas enquanto média, né, os homens ganham mais. Então, qual é a pessoa da casa que vai ter que abdicar dessas tarefas do trabalho para se dedicar aos filhos em contextos de crise, por exemplo, como a pandemia, né? Qual é aquele trabalho que socialmente é considerado que vale mais e vale menos, o que reverbera também no espaço doméstico, tá? Acho que é isso. Obrigada. Então, doutora Maria Alice, a chamada dupla jornada, em que muitas mulheres conciliam trabalho e responsabilidades domésticas, tem sido apontada como um fator significativo de desgaste emocional. Por outro lado, o esgotamento profissional, o burnout, tem sido amplamente discutido nos últimos anos. Como lidar com essas questões que acabam se encontrando no emocional feminino? A síndrome de burnout é o estresse ocupacional crônico no trabalho, que em 1º de janeiro de 2022, pouco tempo, né, foi incluído como doença na saúde mental pelo Código Internacional de Doenças. Síndrome é um conjunto de doenças gerado pelo esgotamento. Faz pouco tempo que o esgotamento gerado pelo trabalho vem sendo valorizado. Hoje, que bom que está. Que bom também que temos a implementação da NR1 para a gestão de risco psicossocial do trabalhador. Então, temos esperança. As mulheres, de fato, têm mais que uma dupla jornada de trabalho, principalmente as que têm responsabilidades familiares. Muitas estudam, se aperfeiçoam, viajam a trabalho e etc. Tudo para favorecer o crescimento em sua carreira. Tentam ser a Mulher Maravilha. Só que só existe em filme. Algumas conseguem e outras adoecem. É preciso observar os sinais. Observo homens também mais participativos na vida doméstica e dividindo tarefas e seu ambiente familiar. Então, para ambas. Aliás, desculpa. Doutora Daniela, o que a pesquisa em psicologia social nos diz sobre a relação entre o chamado teto de vidro e a saúde mental das mulheres no ambiente de trabalho?
Tá bem. Essa ideia, né, esse conceito de teto de vidro, ele vem primeiramente do empreendedorismo, né? Foi uma pesquisadora ali no final dos anos 70 chamada Marilyn Loden, que ela sentiu essa barreira de gênero inúmeras vezes que ela tentava atingir um espaço de liderança, né? Então, essa ideia de um teto de vidro é que existem barreiras que são invisíveis, que elas não são explícitas, elas não são evidentes, a gente não consegue, né, pegar, pontuar, muitas vezes porque elas estão no cotidiano, no inconsciente, né, na subjetividade, elas não são tão óbvias assim. Então, são essas barreiras invisíveis, né, que historicamente limitam e impossibilitam mulheres a ascenderem, né, nesses cargos de liderança e alcançarem posições de poder e serem mais reconhecidas, né, no sentido do reconhecimento. Então, como é que a gente poderia explicar normas culturais, né, vieses inconscientes, discriminação estrutural, as dinâmicas institucionais, né, então essas lógicas instituídas, arraigadas, essas práticas, né, aquela ideia do mas foi sempre assim, né, que se repete, o que eu já comentei anteriormente, né, dos papéis que as mulheres subjetivamente têm que ocupar o tempo inteiro, né, do que se espera de uma chefe, de um cargo de chefia, esse cargo de poder, como é que isso reverbera numa cobrança da mulher. E aí, para falar mais especificamente sobre a questão da saúde mental, tem a questão da autoestima e da síndrome de impostora, né, que já é popularmente mais conhecido esse termo, né? Então, o que é síndrome de impostora? É quando a pessoa duvida da sua própria capacidade, né? Então, pensa, bom, talvez eu cheguei até aqui porque realmente foi a minha beleza, foi a minha aparência estética, talvez eu realmente não seja inteligente, talvez eu não deva ocupar esse espaço. Então, a própria pessoa, ela absorve esses preconceitos, né, sociais e culturais e atribui a si mesma e diz, bom, então eu não vou conseguir, porque eu devo ser ruim mesma, eu devo estar aqui por sorte, eu tive uma sorte que eu passei naquele concurso lá não sei quando e eu nem merecia estar aqui. Então, essa absorção social desses conceitos, preconceitos, né, vamos pensar assim, do que se espera da mulher, atribui a si, e isso gera, com certeza, sofrimento em relação à saúde mental, né, nesse sentido da autoestima mesmo, uma autoestima intelectual, de duvidar da própria capacidade e da sua autoconfiança. Muito verdadeiro mesmo. Então, agora sim para ambas. Como a cultura organizacional pode contribuir para perpetuar ou minimizar os problemas de saúde mental? O desenvolvimento humano precisa estar em constante movimento, sendo que são básicas as relações entre chefias, líderes e colegas. A comunicação interna, referida em algumas empresas hoje como endomarketing, é fundamental para que a equipe tenha satisfação. São ações internas que buscam melhorar o setor, favorecendo a motivação e diminuindo o índice de insatisfações, atestados e doenças. Cargos de chefia precisam favorecer a sua equipe. Percebem-se ambientes nos quais a liderança é quase nula. Vale salientar que o líder é o coordenador, o responsável pela equipe e deve tentar resolver os problemas de seu ambiente a partir da presença. O que eu observo na clínica são muitos pacientes referindo, às vezes, problemas, né, nos seus ambientes de trabalho em relação ao home office, né, a dificuldade de fazer reunião, dificuldade de vir em reuniões, de se encontrarem. O home office tem toda uma facilitação em relação ao trabalho, mas também tem um prejuízo. Então, a gente tem que observar muito isso. E isso me parece que é algo que interfere muito nas dinâmicas emocionais, produtivas e de um grupo de trabalho. A presença é importante. Para complementar e contribuir com essa discussão em relação à cultura organizacional, né? Porque essa lógica da cultura organizacional é aquilo, né, que não está escrito, não está dado, né? Não é uma regra, uma lei, uma norma, mas é a cultura, aquelas práticas institucionais do cotidiano que estão o tempo todo agindo. Então, uma das questões, né, que perpetuam, então, essas questões de saúde mental em relação ao gênero é o pacto do silêncio, né, em relação ao assédio e outras formas de discriminação, né? Por quê? Quando se percebe uma questão de assédio,
a gente não vai falar porque é uma pessoa importante, né? A gente não quer expor, a gente não quer prejudicar. E aí vai se compactuando, então, né? Esse pacto do silêncio que, de fato, né? O que ele vai reverberar? Numa negligência, né? E um reforço das dinâmicas de poder e gera estresse, insegurança e sofrimento psíquico para as trabalhadoras, né? Então, eu coloquei aqui para a gente pensar, né, que a partir disso, para a gente minimizar esses impactos, que a gente pense em estratégias coletivas que promovam a equidade e o bem-estar, considerando sempre a diversidade de gênero, raça e sexualidade, o reconhecimento dessas diferenças, não apenas de modo simbólico, né, não apenas de modo assim teórico, mas também estrutural, no sentido de que tenha práticas garantidas para que se fale e ações práticas para que, de fato, isso seja inclusivo e respeitoso. E pensar assim, né? Bom, a gente está falando em equipes diversas, em relação de gênero, raça, sexualidade. O que a diversidade promove? A diversidade promove contribuição de ideias, né? Toda essa lógica assim, de inovação. Pessoas iguais produzem coisas iguais. Pessoas diferentes vão produzir criatividade, contribuição, discussão. Então, a gente pensar culturalmente, né, na cultura organizacional, é pensar que novas ideias e soluções criativas, elas vêm de práticas que partem da diversidade enquanto, né, um atributo indispensável para o cotidiano da instituição. Tá? Então, as políticas de equidade, vamos pensar assim, é uma forma de romper com essas estruturas opressivas e assegurar também canais seguros para que se possa fazer denúncias, né, que as pessoas não se sintam intimidadas em quebrar esse pacto do silêncio, né, que possam desenvolver as suas ações cotidianas sem medo, sem insegurança e sem restrição impostas por essas desigualdades históricas que nos acompanham. Então tá, nós vamos para mais uma rodada de perguntas individuais, depois uma para as duas e fazemos um fechamento e depois abriremos para perguntas. Então, se vocês já quiserem se preparar para alguma pergunta, vai ser aberto para a plateia. Doutora Maria Alice, quais estratégias podem ajudar as mulheres a estabelecer limites saudáveis entre trabalho e vida pessoal, especialmente em profissões que exigem alta demanda emocional? Oriento que busquem apoio de um profissional da psicologia. Eu sou psicóloga, né? E preserve uma rotina. Procure organizar o tempo, cuidar da saúde, dormir de 6 a 8 horas diárias e caso tenha problemas com sono, procure um médico. O sono, ele é um revigorante do sistema nervoso central, né? Então a gente precisa dormir bem. É uma noite e muitas vezes tem que se utilizar de medicações, bem, aí tem que procurar um profissional da área, né, um neurologista, um psiquiatra que pode ajudar. E essas rotinas também de vida, né, atividade física, ter a higiene do sono, as pessoas ficam muito no computador, tomam muito café, café à tarde é uma coisa que interfere bastante o sono. Então, são coisas que agitam o sistema nervoso central e que isso dificulta o outro dia, né? Porque o amanhecer e o rendimento, tanto profissional quanto pessoal, ele fica prejudicado. O sono, para nós, é um balizador das emoções. Fazer atividade física é essencial, bem como evitar o consumo de bebidas alcoólicas sistematicamente. O álcool também, né? O álcool, ele te ajuda no primeiro sono, mas no restante do sono, ele não. E no dia seguinte, ele também interfere em todo o teu rendimento. É necessário cuidar do peso corporal. Ter tempo com os filhos é essencial para que a culpa não seja um problema, pois eles precisam muito da mãe e ainda ter proximidade com uma rede de apoio favorece bastante. Sempre pergunto, tem avós, tem tios, tem dindos, né? Procura ficar perto, né? Porque às vezes as mães pensam, não, eu vou cuidar, eu vou botar na escola, eu vou... Mas mesmo assim, às vezes vai para a escola, tu precisa que alguém pegue alguma intercorrência. Então, se aproxime dos seus familiares, óbvio, né? Familiares que vocês tenham confiança. E puxem eles para vocês, né? Os que podem ser puxados. Tem pessoas que evitam, né, contatos. Ter vida social é relevante também.
Procure estar com amigos e promover um clima de proximidade com os companheiros ou companheiras. Não deixem de estudar, pois acompanhar as atualizações é fundamental. Difícil tudo isso, né? O tempo precisa ser dinâmico. Precisamos ser criativos. E somos. As mulheres, nós somos muito criativas, né? Doutora Daniela, como os gestores podem criar um ambiente mais saudável e inclusivo para as mulheres, reduzindo os impactos negativos na saúde mental? A criação de políticas de equidade de gênero no serviço público pode contribuir para melhorar a saúde mental das trabalhadoras? Tá certo. Acho que eu já respondi um pouco essa pergunta, assim, né, sobre as estratégias. Mas, enquanto proposta, primeiramente, né, vamos pensar assim, bom, a gente quer fazer ações, a gente quer pensar melhorias para a saúde mental das trabalhadoras. A primeira coisa é fazer um diagnóstico institucional, é entender o que está acontecendo ali, né, quais são as questões institucionais que estão reverberando naquele local específico, naquela instituição específica. Então, pensar a partir de situações reais, né? Então, por exemplo, fazer uma coleta de dados sobre a relação entre gênero e saúde mental, para que, a partir daí, se possa pensar coletivamente, né, como a carreira das mulheres e também implementar ações que incentivem essa ascensão das mulheres nos cargos de liderança. Então, eu posso trazer aqui alguns exemplos de forma mais prática, mas lembrando que esses exemplos eles sempre têm que estar acompanhados de um diagnóstico institucional, né? Não existe ação psicossocial em nenhum contexto sem diagnóstico institucional. Então, pensar, bom, políticas de equidade salarial e transparência. Remuneração justa e equivalente, né, aos homens que fazem a mesma função. Criar critérios claros para a promoção de progressão de carreira. Quais são esses critérios? Né, garantir que os processos seletivos, aqui, enfim, processos seletivos não, internamente sim, né, mas promover espaço inclusivo e livre de viés de gênero. Então, uma questão clássica, né? Bom, se a mulher tem filho ou não tem, dentro desses processos internos de ascensão de carreira, né? Perguntar com quem ela deixa os filhos. Isso não importa, isso não é uma questão, isso não interessa, né? Até é criminoso esse tipo de atitude internamente, mas a gente sabe que acontece muito, né? Eu já tive processo seletivo, eu sou mãe, que eu fiquei assim, eu não vou falar que eu sou mãe, eu não vou falar que eu sou mãe, eu fiquei me segurando, né? Mas aí a pessoa pergunta, o que tu gosta de fazer? Me conta de ti. Não, como é que eu vou falar de mim sem dizer que eu sou mãe? Porque isso faz parte de mim. Mas eu fiquei me segurando, não vou dizer que eu sou mãe. Aí depois eu fui sair da sala e ela, tu conhece a fulana? Não sei. Tu tem uma filha. Ela já me conhecia, não consegui esconder esse fato, mas no fim eu fui aprovada igual. Mas assim, como a gente se cobra, né? Tipo, não vou falar, porque a gente acha que isso pode nos prejudicar. Né? E nesse caso, foi uma entrevista coletiva e as pessoas iam se apresentar. Eu sou solteira, sem filhos, eu gosto de final de semana assistir série. Daí eu ficava pensando, bom, final de semana eu tô na pracinha, eu tô fazendo, né, eu tô fazendo 1000 coisas. Eu não vou dizer isso, porque já pode, né, me excluir dessa seleção. Então, como isso pesa para nós? Além disso, né, desses viés de gênero dentro das seleções e promoções, ambientes seguros no combate ao assédio, como eu falei antes, né, nesse pacto do silêncio. Então, que haja políticas rigorosas, canais de denúncia seguros e confidenciais, criação e fortalecimento de protocolos institucionais de responsabilidade das controladorias e ouvidorias dos órgãos públicos de acolhimento, recebimento e tratamento dessas denúncias. Ainda, né, realizar treinamentos regulares para conscientizar não só as mulheres, né, que as mulheres reconheçam. Claro que é importante reconhecer os assédios, porque nem sempre é óbvio, então é importante também formar as mulheres, né, conscientizar as equipes, mas também aos homens, né? Então não é à toa só olhar aqui, que aqui a gente está majoritariamente entre mulheres. E é sempre assim, se a gente vai debater gênero, o público, em geral, é majoritariamente de mulheres. Então, essas políticas, elas têm que atingir as mulheres, mas também aos homens. Ainda, né, essa flexibilização e apoio ao equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Na pandemia, que é o melhor exemplo, porque isso ficou ainda mais evidente, vamos considerar a pessoa que está cuidando dos pais, cuidando dos filhos no contexto, né? Por que a gente tem que cobrar e exigir a mesma carga horária de trabalho naquele contexto de crise? A filha vai apresentar o Natal do final do ano na escola, vamos pensar assim,
Por que não pode haver uma liberação de apresentação de final de ano, Dia das Mães, para a mãe poder assistir? Né? Por que tem que ser tão rígido em questão de horário? Esse tipo de tarefa que a gente considera pessoal e familiar não pode ser ajustado em relação ao horário de trabalho. Tá? E também a valorização do trabalho emocional e do cuidado, porque a gente que trabalha em relação ao cuidado, a gente sabe o quanto isso nos complementa, o quanto isso nos faz pessoas mais fortes. Então, ao invés de pensar que, bom, isso é um defeito, né, que a pessoa vai estar ocupada com o cuidado, pensar o quanto isso nos potencializa, o quanto isso nos faz ainda mais fortes, né, e que isso possa ser valorizada dentro do ambiente corporativo, também do ambiente de trabalho. Então tá, vamos fazer uma pergunta para ambas agora, depois a gente abre para a plateia e depois fazemos um fechamento. Pode ser? Sim? Então tá. Para ambas, então, como o assédio, tanto moral como sexual, pode afetar a saúde mental da mulher no ambiente laboral? Poderiam citar alguns comportamentos machistas que afetam as mulheres em seus ambientes de trabalho? Vocês já presenciaram algum comportamento assim? Bem, na minha experiência, tanto no consultório quanto na Fundação Universitária Mário Martins, onde eu trabalho também, eu percebo poucas referências de assédios. As pessoas estão com muito medo das leis que existem hoje em dia, né? Porque as pessoas estão denunciando. Então, eu vejo hoje algo bem menor do que eu já via no começo da minha profissão, e hoje eu vejo que tem um respeito maior e muito medo. As chefias estão com medo, os colegas estão com medo. Eu tenho percebido isso na fala, né, das pessoas que eu trato, que conversam comigo. Quanto maior for a autoestima da mulher e a postura de manter certo distanciamento de pessoas machistas, menos acontece. A ingenuidade e a submissão devem ser observadas e tratadas. O processo psicoterapêutico tem a função de proteção do aparelho psíquico, bem como apoio para vivenciar tais situações. O que eu percebo no meu consultório são mulheres crescendo em cargos de liderança, porém culpadas por não estarem conseguindo dar atenção aos filhos, aos amigos, aos seus pais ou aos cuidados com o corpo. São mulheres que trabalham muito e ficam horas envolvidas nas atividades de trabalho, favorecendo o burnout. Temos que cuidar. Mulheres frustradas. Algumas têm dificuldades para lidar com a ação evolutiva, para conseguir chegar até chegar até a sua chefia ou falar com algum colega que admiro. Então, isso desfavorece o crescimento delas. Muitas podem ter sintomas de ansiedade, depressão e não buscam ajuda psicológica. E a frustração só aumenta. Não podemos esquecer que também existem chefias difíceis, que não favorecem a saúde mental. Vale frisar que o Ministério do Trabalho e do Emprego atualizou, né, a NR1, estabelecendo que a partir de 26 de maio de 2025, todas as empresas deverão incluir a avaliação de riscos psicossociais no processo de gestão da segurança de saúde no trabalho. Com isso, muitos problemas com relação com o trabalho passam a ter o apoio e a possibilidade de superação e não adoecimento. Temos também a lei, né, de igualdade salarial, que foi a partir de 2023, pouco tempo também para nós, né, que garante a remuneração entre homens e mulheres com igualdade. Tudo muito novo, mas são aspectos que trazem esperança. Tá bem. Acho que a gente tem que também tomar cuidado para essa questão de não culpabilizar a vítima, né? Quando a gente pensa assim, bom, como é que eu vou escolher com quem eu vou me relacionar no campo do trabalho, né? Então, também tem isso, que as relações institucionais, elas operam de forma forte, que não é uma escolha, né? Muitas vezes. E sobre essa pergunta, pode citar alguns comportamentos machistas, né? Tem aqueles clássicos, até uns anos atrás, eu lembro que foi tema polêmico, até nas redes sociais, porque teve aquele evento do encontro da Fátima Bernardes, é isso que eu vou falar, o programa da Fátima Bernardes, e aí tinha aquela influenciadora, que é a Kéfera, enfim, é uma questão bem de rede social. E aí um homem começou a falar e ela disse assim, o que você está fazendo é man interrupting, né? O que você está fazendo é mansplaining. Aí tem esses termos que eles são em inglês,
que eles se popularizaram em alguns contextos, mas eu acho que eles ajudam um pouco a gente a entender essas dinâmicas, né? Por mais que eles sejam em inglês, a gente pode traduzir. Então, o que seria esse man interrupting, né? Que é a interrupção frequente. Então, eu estou falando, eu estou articulando a minha ideia, eu estou construindo a minha linha de raciocínio e o homem interrompendo, o homem interrompendo. Isso é uma prática cotidiana, né? Que acontece nos espaços de trabalho. O mansplaining, que seria essa questão do homem explicar aquilo que a mulher já explicou, né? E ainda trazer dali um certo protagonismo daquela fala, né? Então a mulher já falou isso, aí ele vai lá e reexplica como se fosse dele aquela ideia, né? Aquela se apropria de certa forma, né? Aí tem esse desmerecimento da competência, né? Se apropriar dessa ideia sem o reconhecimento próprio, né? Isso também acontece. As piadas sexistas, né? Então, comentários depreciativos sobre a aparência ou a capacidade profissional das mulheres. Essas expectativas do papel de cuidado, que nem eu comentei lá no início da fala, né? Então, assim, supor que quem vai organizar os eventos são as mulheres, né? Quem vai servir o café? As mulheres. Né? Quem vai atuar como mediadora de conflitos institucionais no cotidiano? As mulheres, porque elas são mais cuidadosas, elas são mais sensíveis. Né? Então, esse tipo de prática, nem todas são, mas socialmente se atribui a esse papel social de que, supostamente, né, elas seriam mais sensíveis para mediar conflitos. Né? Então, aqui são alguns exemplos. Eu até estava lendo aqui o livrinho que vocês receberam aqui do próprio encontro, e ali tem descrito, achei bem legal a forma que está ali, depois vocês podem ler. Esses termos que eu falei estão ali, porque são termos, né, utilizados na literatura também. E dentro dessa questão, né, da pergunta, se eu já presenciei comportamentos assim, eu fiquei pensando assim, que a psicologia é uma profissão do cuidado, então a gente é majoritariamente mulheres, né, nos espaços, nas equipes, tanto de professores, das instituições que eu já dei aula, somos majoritariamente mulheres. Então, por essa categoria, né, por essa característica da psicologia, dificilmente isso acontece de um jeito tão visível. O que eu já presenciei é mais questões, assim, sala dos professores, né, professores dos diversos cursos, e aí sim eu vi comentários machistas, sexistas, né, com um teor mais sexual, que é também uma violência e uma agressividade. E também eu tive o privilégio de trabalhar em equipes bem gênero-diversas, né? Então, o Centro de Referência em Direitos Humanos que eu trabalhei era uma equipe com diversidade de gênero, tanto pessoas cisgêneras quanto transgêneras, diversidade de raça, né? Porque também era um foco questões de gênero e raça. Então, dentro daquele contexto ali, eu, enquanto uma mulher branca, estava mais no lugar de privilégio mesmo, né? Do que ser violentada, né, por questões de gênero mais específicas. Então, eu tive esse contexto de uma diversidade maior dos espaços que eu trabalhei, o que, de certa forma, me protegeram. Então, eu não tenho uma experiência assim muito marcante para trazer. E que mais? É isso, assim, eu penso que as questões de gênero, elas estão em transformação, então sim, já houve avanços, a gente não pode negar isso, né? E pensando que gênero, como eu falei lá no início, é uma construção social, a gente está aqui para transformar cotidianamente, né, o que se entende por ser mulher, né, e como a gente se relaciona nos diferentes espaços sobre o gênero e as outras categorias sociais que nos atravessam. Bom, então vamos abrir um tempinho para perguntas, uns 5 minutinhos. Como é que vai se organizar? Vocês vão passar o microfone? Como é que... Eu pediria para quem tivessem perguntas, viessem e ficassem à frente para poder sair na imagem também, por favor. Pode, por favor, a senhora. Essa. Pode ir aqui, na linhazinha. Olá, bom dia a todos e a todas. Eu queria trazer um dado aqui. Em 2021, no Sinafresp, que é o Sindicato dos Auditores Fiscais do Estado de São Paulo, a gente fez uma pesquisa, uma enquete com a categoria toda. A gente não teve 100% de respostas, mas teve mais de 60% de resposta, em especial das mulheres. E a gente relatou
a gente averigou que 45% das mulheres relataram ter sofrido assédio sexual ou moral relacionado à condição do gênero. Só que a gente não vê isso no dia a dia. Eu não me lembro de sequer nenhum caso que tenha sido relatado oficialmente de assédio sexual. Então, o último questionamento foi: vocês já presenciaram? A gente não presencia isso, a gente não vivencia isso, a gente não enxerga isso. Como é que uma mulher relata um assédio sexual? Como é que ela prova esse assédio sexual? Eu mesma já fui vítima de assédio sexual e não tive condições de relatar esse assédio, porque seria a minha palavra contra a palavra de um gestor. Então, quando perguntaram à doutora Maria Alice o que a gente faz para diminuir isso, ela focou um pouco em tratar a mulher não ser tão vulnerável. Mas será que o nosso foco não tem que ser no assediador? Em alguma política institucional para conscientizar esses homens que assediam as mulheres? Então, o meu questionamento é: será que a gente está hoje aqui, num evento sobre mulheres, a plateia é praticamente feminina, mas será que a gente não tinha que estar recebendo os homens aqui também? Porque são os homens que precisam ouvir o que acontece com a gente. Então, eu queria saber se existe algum tipo de política institucional que a gente possa aplicar para que a gente trate os homens e não as mulheres. Ótimo. Quanto mais informação, né, mais facilita para que esses tipos de processos não aconteçam, né? Como o abuso sexual, por exemplo. O abuso sexual existia nas famílias, isso sempre existiu, isso desde a mais tenra idade. Mas hoje tem se divulgado mais e tem se denunciado mais, porque a mídia denuncia, as escolas, as pessoas têm informações sobre isso. O abuso, a gente sabe muitas vezes, o assédio, no consultório, que as pessoas vêm com sintomas de ansiedade, de depressão, e elas têm um espaço ali para poder falar, porque elas não têm um espaço nas suas empresas realmente para poder falar. Porque é difícil no ambiente de trabalho poder falar isso por causa das políticas do ambiente de trabalho. Mas penso que quanto mais for divulgado, quanto mais leis nós tivermos colocadas em prática mesmo, e denúncias das mulheres, mas aí tu tem que encorajar essa mulher para denunciar. E ela muitas vezes é encorajada num consultório. Muitas vezes ela tem que buscar um apoio psicológico para poder fazer essa denúncia e ter amparo, né? Amparo legal e não ter uma demissão, não ter uma retaliação no seu ambiente de trabalho. Eu acho que a divulgação dessas políticas, né, dessas leis, podem favorecer. Bom dia, pessoal. Érica, do Sindsema, Sindicato de Meio Ambiente de Minas Gerais. E eu queria mesmo fazer um comentário, que eu fiquei um pouco perplexa. Eu não sou aqui do Rio Grande do Sul, não sei como é a realidade de vocês aqui, das mulheres, mas confesso que me assustei um pouco quando a doutora Maria Alice afirmou que tem poucos casos de assédio, que recebe pouco caso de assédio. Não sei se é uma realidade sua, que vocês estão tendo esse privilégio, mas nós, lá em Minas Gerais, nós não vivenciamos isso, sabe? Diariamente a gente tendo que enfrentar situações tanto de assédio moral quanto de assédio sexual nos nossos trabalhos, a gente tendo que se desdobrar para mostrar a sua competência, né? Porque o homem ele é visto com mais facilidade. De coisas assim pequenas a coisas maiores, a gente enfrenta diariamente, né? Esse tipo de situação lá, eu já vivenciei na pele. Comentários assim, parece que quer ajudar a mulher, mas está duvidando da competência dela, sabe? Então, assim, não sei se essa é uma realidade suas, mas fiquei um pouco impactada quando ouvi isso. Assim também como fiquei quando eu ouvi algumas sugestões que eu achei um pouco rasas para resolver o problema, sabe? Para a mulher ter uma qualidade melhor, tem que dormir 8 horas, tem que fazer terapia. Gente, é muito mais do que isso.
Eu vejo que o problema é mais profundo, e assim como a colega mencionou, eu acho que cabe também, para melhorar, não só a mulher dormir mais ou a mulher fazer terapia. Eu acho que é um problema um pouco mais profundo, que passa também pelos homens. Porque não adianta de nada a gente pagar terapia todo mês, a gente dormir 8 horas e chega no trabalho, a gente vai sofrer, vai vivenciar tudo de novo, né? Vai ouvir piadinhas desagradáveis, vai ouvir, como a doutora disse, foi promovida porque é bonita. Eu acho que vai além do que dormir 8 horas. É isso. Bem, pessoal, assim, acho que teve a minha apresentação, né? Eu sou Érica, não sei se tu viste a minha apresentação, eu sou psicóloga clínica, eu trabalho no meu consultório particular, esta é a minha realidade, e eu trabalho na Fundação Universitária Mário Martins. É um lugar de um centro de psicoterapia, de orientação psicanalítica aqui de Porto Alegre, onde nós temos psiquiatria e psicoterapia. Então, eu estou falando da minha realidade, eu não trabalho no setor público, eu não vivencio o setor público, eu não vivencio. Mas eu tenho notícias, eu tenho pacientes que vivenciam o setor público e que trabalham no setor público. O que eu posso estar dizendo, talvez para vocês, é o ideal. Ah, o ideal não é o real? Não. Mas a gente sempre tem que tentar chegar perto do ideal. Né? A nossa vivência é perto do ideal. Então, é óbvio, eu poderia ficar aqui a tarde inteira falando sobre os homens, mas é que me convidaram para falar sobre as mulheres, né? Sobre o protagonismo das mulheres, né? Se vocês forem ver o título, eu estou tentando seguir o título, mas eu poderia aqui ficar falando sobre os homens, que os homens não nos ajudam, que os homens que tem o assédio, que tem sexualidade, que tem o feminicídio, mas daí seria outra palestra. Então, me desculpem se eu não conseguir passar a informação para todas, assim, né, e agradar todos e chegar na mente de todo mundo. Mas a gente sempre parte um pouco do ideal para depois ir para o real. Mas digo, durmam, é muito importante dormir. Obrigada. Bom dia. Eu sou a inspetora de polícia Cândida, eu venho representando o Simpol. Eu sou gaúcha, duplamente sindicalizada. Por quê? Porque uma mulher negra e subalternizada, ela não pode andar sozinha. Então, eu vou trazer uma informação, uma sugestão e uma pergunta. A informação na polícia é crescente, vertiginosamente, exponencialmente, os casos de assédio sexual e moral. E eu concordo com a colega ali, com toda a fala dela. A pergunta. A gente falou aqui tanto em interseccionalidade, em diversidade, a gente falou em muitas coisas. Não seria interessante para esse evento que eu estou acompanhando desde ontem, termos mulheres negras também nessa mesa? Porque a gente tem condições de falar, a gente tem a intelectualidade, a gente tem experiências, e já passou o tempo de falarem por nós, já passou o tempo de sermos estudadas, de sermos objetos de estudo, tá? Então, fica a dica. Obrigada. A gente não quer mais ficar sentada como espectadora, objeto de estudo como foi a vida inteira. Ah, não foi ontem, anteontem, desde sempre. Então, fica essa dica. Tem outros tipos de mulheres, tem outras classes, tem mulheres trans, tem mulheres retintas como eu, que dificilmente vão ser representadas. A mulher retinta que eu encontrei aqui, as pessoas retintas, elas são força de trabalho, não estão sentadas assistindo a palestra como deveriam estar. Então, a gente conta muito com os aliados, como a gente fala muito na luta antirracista. E as mulheres são as nossas primeiras. Porque de que mulheres estamos falando nesse evento? Essa fala pouco me contemplou e possivelmente a outras pessoas. Certo? Muito obrigada pelo convite. Bom dia. Sou Maria Luísa, represento aqui o Sindicato dos Servidores Públicos da Educação Profissional do Estado do Mato Grosso. Estou aqui com a Federação
do Sindicato dos Servidores Públicos do Estado do Mato Grosso, né? E faço também algumas observações, parabenizo as discussões aqui, né? E para pensarmos as pautas de gênero e da mulher para além do trabalho, né? Para além do trabalho. E para pensarmos essas pautas, penso que talvez tenhamos que mexer para além do nosso espaço individual, né? Talvez nas estruturas da sociedade. Nasci na região sul, vivi até os 30 anos, depois fui para a região do Mato Grosso. Já percebi uma relação de gênero, a forma como o empoderamento da mulher no estado do Mato Grosso, em função de aspectos culturais daquele lugar, para mim, me pareceu que estão mais empoderadas, para mim. Então, talvez, aspectos regionais e aspectos culturais e conservacionistas sejam também um grande gargalo nas nossas pautas de lutas, né? De protagonismos. Então, este conservadorismo é o que faz com que a mulher fique sobrecarregada, que a mulher não possa ter ações, inclusive na vida social, de escolher com quem vai namorar, escolher com quem vai dançar. Eu gosto de dançar, e as pessoas falam que mulher não pode escolher o homem para dançar. Tem que ficar tipo boneca, Barbie, esperando alguém. Então, essas questões simples, são muito complexas, né? E também o que a nossa companheira falou, são várias questões que estão, a questão de gênero, de cor. Eu sou uma pessoa branca, né? Eu sempre observo que a minha condição é diferente de uma mulher negra, né? E aí acho que também nós precisamos pautar o direito do ócio. Eu acho que nós precisamos pautar o direito do ócio, porque isso nos dá qualidade de vida. E socialmente, dentro do ambiente da família, também iniciarmos uma discussão, como aqui já foi falado, homem não ajuda nada em casa. Não tem que ajudar. Homem não tem que ajudar nada em casa. Por quê? Porque o homem mora na casa. Então, se ele mora na casa, a responsabilidade é de igual para os filhos também. Então, ainda nós estamos numa sociedade muito machista com relação ao cuidado dos filhos, ao cuidado dos pais, né? E eu acho que nós temos que desconstruir isso dentro dos ambientes de organização da igreja. Eu acho que a igreja é um espaço que mantém a mulher ainda muito na submissão e nessa sobrecarga de responsabilidades que temos, né? E outros mais. Mas talvez a gente tenha que avançar nesses espaços. É isso. Obrigada. Bom, eu não sei como é que a gente está de tempo. Tudo certo? Porque não sei, tem mais alguém depois? Tem 3 pessoas. Podemos encerrar, então, com essas últimas 3, então. Aí... Oi, gurias. Eu sou a Márcia, aqui do AFOSEF Sindicato. Eu elaborei aqui uma pergunta mais no âmbito psicológico mesmo, para as gurias, né, nos orientarem, mas eu não posso deixar de comentar que todas que passaram por aqui trouxeram pautas de muita relevância, obviamente, mas a nossa colega ali, da Sindipol, né? Isso? Simpol. Isso. Nos bate com a realidade, né? Nós, enquanto mulheres feministas, não podemos esquecer de forma alguma a causa racial, né? É só a gente olhar em volta aqui, né? Então, é importantíssimo a gente reconhecer o nosso lugar de privilégio e nos colocarmos sempre à disposição para apoiar e trabalhar
com as pessoas que têm o seu poder de fala, né? Então, nesse sentido, sempre que eu puder fazer alguma coisa de alguma forma, contem comigo. Tu está coberta de razão. A gente quer encher isso aqui, a gente quer colorir esse ambiente, né? E a minha pergunta, então, tem a ver um pouco com isso, com a identificação da liderança. Nós estamos falando sobre protagonismo feminino, né, nas lideranças, e uma das coisas que me preocupa muito é a nossa descaracterização, muitas vezes, como mulheres, para podermos sermos aceitas como líderes. Porque, como na grande maioria as nossas referências de liderança são masculinas, eu sinto isso, pelo menos, que muitas vezes, para te respeitar mais, para te ser mais aceita nessa posição, tu acaba te obrigando a tomar alguns formatos de comportamento, de vestimenta mais masculinos. Não estou dizendo que a gente vai ficar usando calça e terno, eu estou querendo dizer que a gente pensa em não usar uma roupa muito colorida, de repente, porque isso é muito feminino, né? Nessa cultura machista estrutural que existe, né? O nosso tom de voz, muitas vezes a gente tem que alterar, porque a mulher, ela tem uma voz diferente. Ela não é porque ela fala mais baixo e com mais cautela que ela não está coberta de razão e não tem a autoridade dela, né? Ela não precisa alterar o seu tom de voz para ser respeitada. Mas eu acho que eu sou um exemplo clássico disso. Eu sou baixinha, né? Muito pequena, e para eu ser ouvida, eu tenho um tom de voz mais alto, né? E, obviamente, que muitas vezes já fui chamada de não dá para falar ali, ela é meio nervosa, é agitada. Não, eu defendo o que eu penso. E se para isso eu preciso aumentar meu tom de voz, mas isso me preocupa em relação à saúde da mulher, saúde mental, porque a gente não tem a nossa própria identificação definida. Nós ainda não conseguimos descobrir como uma mulher é como líder e respeitar isso de fato, assim, sem ser influenciada por essas referências masculinas. Posso estar falando uma grande bobagem, mas eu vejo isso de modo geral. Normalmente, quando uma mulher é líder em algum local, algum espaço, no espaço político, então, que a gente tem mais acesso, assim, a gente vê como as mulheres sofrem, né? Porque elas têm que praticamente tomar uma postura mais masculinizada para poder ser mais respeitada. Eu gostaria de ouvir alguma coisa nesse sentido. Obrigada. Quero agradecer todas que já falaram também, trouxeram suas colaborações, contribuições, né, apoio e também corroboro, concordo com o que foi colocado aqui. Sobre essa questão, né, gosto de pensar um sentido assim de que não existe uma norma social absoluta, a gente está sempre improvisando. Tem uma questão um pouco da gente pensar isso, né? Então, todo dia que a gente vai lá, a gente acorda, a gente se olha no espelho, a gente põe uma roupa, a gente está produzindo, digamos assim, o que é ser mulher. Né? Esse é o conceito lá da Judith Butler de performatividade. É isso, né? Todos os dias a gente vai lá, a gente acorda, a gente produz o que é ser mulher, a gente está construindo, é uma construção constante, é uma construção cotidiana. Então, o que é ser mulher, se não essa construção cotidiana que se faz todo dia, que é uma certa improvisação a partir de referências culturais e sociais que a gente tem. Então, o que é essa mulher, esse lugar do poder? É uma construção constante. Então, se a gente não tem essas referências para se agarrar, que nem eu comentei antes, a gente está improvisando. E, a partir daí, tem esse sofrimento mental, né, pensar em relação à saúde mental, porque são esses limites que a gente fica se questionando. Até onde eu posso ir? É esse o comportamento adequado? Não é? Esse questionamento constante sobre si mesma, por não ter essas imagens de referência, né, para se agarrar. E aí, consequentemente a isso, leva a um sintoma de ansiedade, insegurança, né, nos espaços sociais. Então, acho que é um pouco por aí, assim, para a gente pensar. E por isso, né, como é uma construção, a gente está aqui construindo e fazendo gênero o tempo todo. Eu sou Nívia Carpes, policial penal, sou do Sindipem RS. Quero só fazer uma fala a respeito da nossa experiência sobre assédio sexual. Tudo bem, Aline? Acho que a gente deve ter coragem para encampar determinadas pautas. E a coragem, ela diz respeito também a falar aberta e explicitamente sobre esses assuntos.
Na minha categoria, ela é majoritariamente masculina, né? E há alguns anos, uns 2 ou 3 anos mais ou menos, a gente recebeu várias denúncias de assédio sexual e a gente teve que entender como lidar com isso, procuramos alguns profissionais. Tivemos embates internos, porque mesmo muitas vezes as mulheres não estão afim de encampar essa pauta, né? Então, tu fica com 1 ou 2 ali que vão te ajudar a levar isso adiante, né? Acho que tem a questão da voz também, né? Do quanto a gente precisa se impor, inclusive pela fala, né? Muitas vezes falando mais alto para dizer, não, sim, isso é uma pauta importante. E não é tu, um homem, com uma interpretação equivocada, né? Que vai nos dizer como conduzir esse assunto, né? Então, assim, inclusive isso nós tivemos que nos dar conta que a pauta era das mulheres e não dos homens. Pelo que a gente ouviu internamente dentro do sindicato, né, avaliando a conduta da mulher e daí colocando de volta nesse lugar do tipo, não, mas se ela era assim, se ela foi em tal lugar, se ela né, tinha tal prática, então, naturalmente, ela vai ser assediada, né? Então, assim, é bem importante que nós, mulheres, tenhamos essa força, né, esse empenho em encontrar parceria e fazer, sim, essa luta. E o que a gente fez, né, no sindicato? Nós fomos aos presídios onde tinha esse tipo de denúncia e dissemos claramente, nós estamos aqui para conversar e ouvir os colegas sobre assédio sexual, né? A gente quer ouvir, quer saber o que está acontecendo. Então, assim, o que a gente percebeu é que, de certa forma, não com cartazes e tudo mais, não foi uma campanha nesse aspecto, mas a clareza com que a gente levou o assunto e sem esconder e sem levar para os cantinhos, nos ajudou muito a coibir outros casos, digamos assim, que na atualidade diminuíram, né? Então, assim, eu acho que tem certos fatos, certos temas que a gente abre, a gente expõe claramente, a gente não conversa no cantinho, porque conversar no cantinho só ajuda o assediador, né? Então, assim, essa foi uma experiência que a gente teve e se acontecer de novo, é isso que a gente tem que fazer, é ir nos lugares e dizer, a gente está aqui falando com cada um de vocês e é sobre assédio sexual. A gente recebeu denúncia, a gente quer entender o que está acontecendo, né? Então, é mais ou menos isso, tá bom? Eu sou a Thaís, eu sou psicóloga e eu trabalho no IP. Para quem não é daqui do Rio Grande do Sul, é o Instituto de Previdência do Estado. E é muito bom ouvir todo mundo. Vocês, gurias, me fizeram chorar. E todas as outras vocês que falaram, inclusive as daqui do Sul. É bom de ouvir, né? Porque eu trabalho também com isso, acolhendo as pessoas do serviço público que estão em sofrimento por algum motivo, a partir do programa de saúde do servidor, que praticamente ninguém conhece, eu imagino, mas que existe. E a gente tem uma representação de cada secretaria, então eu achei que era importante trazer isso aqui. E dizer também que, enquanto eu estava ouvindo a primeira colega que fez pergunta e que trouxe uma colocação de dados, e ela trouxe também uma resposta para a pergunta anterior a respeito de que tipo de ação institucional que deveria ser feita, eu também pensei que era importante trazer que existe um campo de estudos dentro do assédio, mais a respeito do assédio moral, mas, enfim, né, e de violências no trabalho em geral, que entende o assédio como uma questão institucional. Basicamente porque se a instituição não permitisse, e se isso não fosse uma prática aprovada pela maior parte das pessoas que estão ali, e principalmente pelos gestores, não aconteceria. Então, é só isso que eu achei importante trazer. Obrigada, gurias. Obrigada mesmo. Muito obrigada, excelentes colocações. Tem mais alguém? Ah, sim. Bom dia a todos. Meu nome é Rosana, eu sou do Sindicato dos Auditores de São Paulo, Sinafresp. Eu só vim aqui para pontuar, porque na hora que eu ouvi, eu me indignei e assim, eu queria falar. É sobre a palestra da doutora Maria Alice, né? Assim, eu acho muito importante o que a senhora falou, porque a gente não consegue
assim, eu já ouvi muito, eu sou espírita lá, e a gente sempre fala, o que a gente fala, a gente não é para mudar o outro, é para mudar a gente mesmo. É a reforma íntima, a gente se cuidar. Porque, infelizmente, a gente não consegue mudar o mundo, mas a gente consegue mudar a si mesma. Então, assim, é muito importante a gente se cuidar, a gente estar bem, porque aí a gente consegue não só viver nesse mundo desse jeito que ele é mesmo, e ajudar os outros. Eu sofri assédio moral de mulher e fui ajudada por uma rede de mulheres que estavam fortalecidas e podiam me ajudar. E, na época, fiz tratamento psicológico para poder superar esse assédio moral. E assim, eu só quero dar esse testemunho do tanto que é importante a gente se fortalecer para a gente ter esse preparo para a gente poder enfrentar o mundo, que a gente só é responsável pelas nossas ações. E isso é importante demais. E assim, a gente está fortalecido, a gente enfrenta e consegue ajudar as outras e os outros também que precisarem. Só isso. Obrigada. Que bom que tu pôde entender um pouco do que eu quis trazer para vocês, né? Eu sei que o mundo ideal não é um mundo real, mas nós, mulheres, temos que nos proteger. Nós temos que ter a nossa vida individual, que é óbvio que a nossa vida coletiva, o coletivo do trabalho influencia demais na nossa vida, as representatividades também demais na nossa vida, e a gente tem que se agrupar e tem que se proteger e tem que ter força. E a força, a política pode não nos ajudar, as instituições têm que nos ajudar e as chefias nós precisamos contar. Muito obrigada. Então, muito obrigada, excelentes colocações. A gente está num ambiente de serviço público, né? Então eu também não posso me furtar como integrante de uma entidade de classe, né? De parabenizar. Eu acho que é excelente, os nossos representantes classistas estão aqui dando ideias e a gente também precisa se unir dentro de uma política institucional contra o assédio, né? Então, cada instituição, a gente sabe que o assédio ele é institucional, ele só acontece porque existe uma permissividade, né, da vítima, porque ela também não é fortalecida, mas a própria instituição, ela assegura que isso acabe se reproduzindo, enfim. Então, fica aqui também uma chamada, né, para os organizadores para a gente tratar mais desse tema. E excelente a colaboração da colega de ir, a iniciativa de ir no ambiente e falar. Mais do que cartilhas, mais do que panfletos. Não, a gente tem que ir no ambiente de trabalho, ouvir o colega, ouvir as chefias, ouvir todo mundo e ser realmente cuidadoso e protetivo, né? Então, muito obrigada, foi excelente a participação. E agora eu gostaria de pedir para as nossas palestrantes, tu já fez mas, Daniela, gostaria de fazer um fechamento? Não, mais agradecer o convite, agradecer a participação de todos, deixar registrado a importância de ter mulheres negras o ano que vem, ou enfim, não só o ano que vem, mas em todos os outros eventos, mas especialmente no mês de março, né? Eu acho que esse é um registro importante para os próximos eventos. E dizer também que eu estou à disposição para quem, de repente, quiser entrar em contato, seguir debatendo questões de gênero e sexualidade, que é o meu campo de estudos, né? Qualquer coisa, podem vir falar comigo. É isso. Obrigada.